Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 1º de agosto, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos o novo mês recebendo o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Prefeito, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade em estar aqui mais uma vez conosco na bancada. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço por estar aqui. Estamos à disposição da Baixada e de Praia Grande em especial. E a partir de agora, você também é nosso convidado, pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, recentemente, os gestores da cidade da Baixada Santista elencaram a saúde como principal desafio para o novo governador que vai ser eleito a partir de outubro. A gente fala muito sobre visão metropolitana, sobre a necessidade de se pensar em conjunto, e o consórcio é levantado por alguns gestores como uma saída para tentar equilibrar as contas. É muito difícil consolidar esse consórcio? Não, difícil não é, falta vontade política. Eu acho que o que é que nós sentimos, às vezes, é a dificuldade do embate. Quando você envolve 9 cidades, cada uma com seus interesses e seus problemas do dia a dia, o consórcio acaba ficando para um segundo plano e só se acorda para que a solução dos problemas passa pelo consórcio quando você se depara pela ausência de remédio, porque a licitação não andou, pela ausência de contratação de serviços genéricos, quando você não conseguiu que na sua cidade você tivesse um exame específico, mas na outra cidade tem, você não pode avançar na outra cidade por entraves jurídicos. Tipo, eu não posso contratar a Santa Casa de Santos para fazer cirurgias eletivas em Praia Grande. Em Praia Grande. Eu tenho que vir via Prefeitura de Santos através de acordos com a Prefeitura de Santos. Então fica complexo isso, não se opera e aí quem está sofrendo na fila é o cidadão. Quando você percebe que o consórcio é a solução, porque ele contrataria uma quantidade de serviços regionais e, é lógico, cada um pagaria o seu, mas teria essa facilidade. Eu tentei, durante o meu período que eu tive 1 ano. 1 ano é pouco tempo para você desenvolver a ideia e fazer o trabalho de costura. Assinamos um protocolo de intenções, mas essa coisa não tem avançado, não. E a saúde é realmente um problema? Quando a gente fala de problema de saúde, a gente sempre diz que o cidadão ele não procura um médico porque ele gosta de ir ao médico, né? E nós temos, de fato, um sistema SUS que, na sua formatação, ele é perfeito, né? Mas na sua prática, ele tem deixado muito a desejar. Como, se o consórcio não sai do papel por falta de vontade política, qual seria um caminho a ser seguido de maneira mais célere, mais imediata? Quebrar algumas barreiras do Sistema Único de Saúde, que nos impede de contratar fora do nosso circuito municipal, permitindo que a facilidade de você vir buscar uma operadora regional no região metropolitana seria o primeiro passo, mudar a legislação em regiões metropolitanas, já que nos obrigaram a fazer tanta coisa eles no Estatuto Novo das Metrópoles, e nós podemos, sim, eu volto a falar, a gente tentou contratar a Santa Casa de Santos para fazer cirurgias eletivas, não conseguimos, porque eu tinha que fazer uma concorrência para contratar uma filantrópica, ao passo que ela é operadora do Sistema Único de Saúde. Eu teria que simplesmente pegar a tabela SUS, repassar com 100% de adicional, que é o que permite para mutirões, e vir contratar ela. Eu não estou avançando no serviço da outra cidade, eu vou pagar por esse serviço. E então, a lei isso não permite? Não, tipo, uma concorrência. E a concorrência dentro de uma filantrópica? Não, mas a concorrência não aconteceria, porque, na verdade, não existe outra filantrópica, os hospitais não vão fazer serviço da tabela SUS. Então, assim, mas o cidadão está lá, né? Esperando a cirurgia que vai virar uma emergência. Então, eu acho que alguns entraves, o próprio legislador hoje, federal, que tem que teve experiência, que passou pelo setor público, ele pode ajudar a fazer isso. A própria reforma da legislação de contratação de serviços públicos também pode mudar, tornar mais transparente, tornar o controle melhor, mas facilitar a acessibilidade à contratação. Um modelo de credenciamento é o mais adequado, é mais sério, mais fácil, você pulveriza mais e você consegue ter mais fornecedores. Mas pega uma cidade de Peruíbe, Mongaguá,
que não tem nada, nenhuma gente, quase nada instalado de serviços particulares que possam servir no atendimento SUS. Ela não tem como operar, nem no regime de credenciamento. Passo que se eu puder credenciar na Baixada Santista, facilita, porque não interessa onde esteja o serviço, interessa que o cidadão receba o serviço. Exato, receba o serviço. Em Praia Grande, na tua avaliação como gestor da cidade, qual é o principal desafio na saúde? Olha, nós avançamos muito, muito, muito. Você vai sempre achar alguém que não avançou. Isso é normal. O opositor ou aquele cara que vê tudo ruim. Mas, assim, avançamos demais hoje. Acho que o maior problema continua sendo sempre de forma regional, não dá para fazer isso. Por exemplo, nós nunca vamos ter todas as especialidades, nós nunca, e não podemos ter, né? Então, a minha referência de coração é Santos. A minha referência de câncer é o Guilherme Álvares. E assim para todas as cidades, como Santos e a região, a referência de trauma, a referência de neuro é Praia Grande. Óbvio que eu tenho que referenciar para os leitos regionais. Você viu a briga que teve ultimamente aí em relação a isso. Eu acho que o problema, não dá para você falar qual é o seu problema. O meu problema está na cidade vizinha. É viabilizar mais leitos nessas especialidades que estão faltando e viabilizar que Praia Grande tenha mais leitos nas especialidades que ela atende regionalmente. E com isso a gente equaciona o problema regional. E um diálogo único, né? Você fala para mim, falta leitos de outras áreas? Falta. Mas eu sei que eles não têm que operar em Praia Grande. Meu hospital não vai ser um hospital geral, onde ele vai fazer tudo. Não tem hospital. Quem faz tudo não faz nada. Exatamente. Porque é problema de equipes, é problema de quem faz muito. De insumo mesmo, né? Quanto mais você faz, mais você aprende. Exato. E isso é muito bom para o paciente. Praia Grande tem uma unidade do AMI, que funciona, no entanto, com 30% da sua capacidade. Qual seria o caminho para ampliar esse atendimento? A prefeitura construiu aquele prédio, é um prédio grande, tem 4.000 e tantos metros quadrados, um terreno de 6.000 metros quadrados, num lugar estratégico, custou, hoje, se tivesse que fazer um prédio daquele, comprar um terreno, custaria mais de 25 milhões, foi cedido ao Estado para atender desde São Vicente até o Vale, né? Só que o que aconteceu ao longo do período era para ter 18 mil atendimentos mês. Foi diminuindo o Estado, foi diminuindo a sua capacidade financeira. Então, ele tem capacidade para atender 18 mil consultas e exames mensalmente, só que ela não está atendendo nada disso. É 3, 4, 5 mil, 6 mil. Uma parte daquilo lá estava pactuado que 30% ficaria com a cidade de Praia Grande, porque nós estamos cedendo o prédio, fazendo todo o esforço financeiro. Quando eu fui ver, eu voltei aí os últimos anos de governo, me deparei com uma redução. É fácil, é só o Estado mandar recurso para a região, que não é a prefeitura, ampliar, ela tem a contratada lá. A fila de espera diminui de maneira exponencial, drástica, né? rapidamente. Fisicamente, ele tem condições de receber novos equipamentos e de bombar. Quer dizer, com o AMI de Santos e o AMI de Praia Grande, você consegue fazer todos os serviços da Baixada. E agora tem um AMI em São Vicente também, né? E o AMI em São Vicente, o AMI mais em São Vicente. Mas, na verdade, o que você precisa é de recurso, não é só os prédios que estão aí. Hospital Irmanduce, vão ser abertos, a expectativa é de 60 novos leitos. Como é que vai ser o custeio desses leitos? Nós estamos no processo de estudo de ampliação. Terminando isso, eu reservei recursos para, nos próximos 18 meses, 1 ano e meio, fazer uma ampliação. Nós estamos mudando algumas alas lá dentro, para que ele vai chegar no topo da sua capacidade de tamanho. Não deve mais chegar, vamos chegar a 300 leitos. Não é ideal que passe disso, né? O planejamento é vir fazendo a reforma e negociar com o Estado esses leitos regionais. Isso é uma coisa que... Nós somos a única cidade que consegue colocar todos os leitos no CROSS, né? Então, não é justo que a gente tenha todos os leitos no CROSS e não tenha os benefícios das parcerias com o Estado. Então, a ideia é negociar, porque é importante aumentar o número de leitos. Nós temos 700 leitos faltando na Baixada Santista. Precisamos aumentar pelo menos 400. Então, eu torço para que o Estado abra os leitos de Itanhaém. Não abriu tudo. Nós estamos com 40% da capacidade de utilização do prédio ainda só. Então, a gente tem aí 100 e tantos leitos não abertos ainda em Itanhaém. Isso é muito ruim. Muito ruim. Sobrecarrega Praia Grande, sobrecarrega Santos. Né? A gente precisa, por esses 120 leitos, aumentar 60 leitos em Praia Grande, nós temos 180 leitos na região sul. Com a ampliação do hospital dos antigos Civadores, que vai chegar aí mais 100 e tantos leitos,
nós chegaremos aí a 280, mais alguma coisa que se fizesse em São Vicente, acho que resolveria bastante os problemas regionais. Entre as cidades da região, Praia Grande apresentou, a gente está falando de qualidade de vida, qualidade de atendimento, apresentou um dos melhores índices de redução na mortalidade infantil. Como isso foi possível? Como está sendo possível? A saúde da família. Eu sou um defensor desde os 94. A gente até foi ontem premiado com uma transparência e de inserção dos dados nessa idade, pelo Sistema Único de Saúde, onde recebemos dois prêmios. Por quê? Porque a saúde é prevenção. Sem dúvida. Você falou no começo aqui, você tem três problemas de saúde no Brasil. O primeiro o cidadão se acha doente já, hoje no Brasil. Nós temos essa coisa, nós latinos e brasileiro ainda. E necessidade de procurar um remedinho, procurar uma doencinha, né? Depois, não investimos na prevenção. Isso é muito grave no Brasil. Sim. A prevenção vai evitar que você não seja um adulto doente eternamente, né? Então, assim, e uma atualização do sistema. Então, assim, a prevenção que nós priorizamos é que está colhendo os frutos. Nós tínhamos 32 mortes para cada 100, né? Baixamos esse número para 12, 13, 14, depende do ano. Um ano ou outro vai variando. Baixou muito. Baixou muito. Mas foi em decorrência da saúde da família. Programa de prevenção. E vamos intensificar mais. A minha determinação agora é difícil identificar. Nós moramos na região metropolitana. De repente, eu tenho dois fatores. Eu conversava ontem com o secretário de Saúde sobre isso. Determinei que ele faça 2 horas de serviço. A primeira é a busca ativa diária. Mas, incrível que pareça, qual é a diária? Todo agente de saúde é obrigado a visitar a casa da mulher que está tendo neném no hospital, para identificar a residência dela, se ela realmente mora naquele local que ela deu e quais as consequências, qual é o ambiente dela. Outro aspecto que a gente também está determinando é como a gente identificar quem está grávido. Mas você fala, mas você fala, como? É engraçado, porque... Mas esse levantamento é extremamente importante, porque só assim você consegue prevenir. Fazer o pré-natal. Exatamente. E o problema nosso é que o pré-natal acaba não acontecendo, não porque a prefeitura não tenha... Temos 27 unidades básicas. Não tem a condição, mas porque a grávida não procura muitas vezes. Não procura. Então, nós estamos determinando que a agente de saúde seja responsável por isso. Ela tem que identificar e fazer visita mensal, que ela é obrigatória de fazer, e ela vai ter que fazer a busca ativa de pessoas que possivelmente sejam grávidas nessas casas, para que a gente, aí sim, comece a chamar elas para fazer o pré-natal com mais intensidade. Qualificação? Quer dizer, agora a busca é trazer para um dígito. E nem é difícil. Saltar para 8, 7... Uau! Mas 12, 13 já é realmente um grande passo. Saltar para diminuir para um dígito é, de fato, um grande desafio. É um desafio. E se possível, e se conseguido, obtido, vira, inclusive, exemplo e caminho para que outras cidades consigam fazer. Você quer reduzir o pós-nascimento e o antes e o no nascimento. Você tem as mortes, né, com esses partos. O parto de risco diminuiu muito também os nossos índices, porque nós não tínhamos de UTI neonatal e neonatal, né? Então, a gente conseguiu fazer uma redução porque o parto de risco fica mais fácil. Você não pode ter parto de risco em qualquer lugar. Sem dúvida. Qualificação profissional. Quando a gente fala de saúde, a gente fala diretamente da necessidade de qualificação. O médico, o enfermeiro, o agente de saúde, ele trata diretamente com a pessoa, né? E uma das grandes reclamações de quem hoje busca o Sistema Único de Saúde como um todo, em nível geral e nível nacional, é a falta do bom atendimento, daquele profissional que realmente está ali, seja para prevenir ou seja para diagnosticar, porque não houve a prevenção anteriormente, mas que geralmente nem sequer bota a mão no paciente. Aquela conversa que é superficial de no máximo 5 minutos. Como a Prefeitura de Praia Grande tem investido na qualificação desses profissionais? Nós somos a única cidade do estado de São Paulo, acho que tem Rio de Janeiro, mais umas 2 ou 3 cidades no Brasil que tem a residência médica hoje, tanto na parte médica como na multifuncional, né? Na área de enfermagem, nas outras áreas médicas. E isso está ajudando gradativamente a espalhar aquela coisa da discussão médica dentro da unidade,
e da mudança de atendimento. O médico residente ele está sedento de aprender e oferecer serviço. Sim. Né? Ele está ali para ser orientado, para ele aprender, para fazer a residência dele, mas ele também já é médico, né? No processo de especialização. Então, o que nós estamos percebendo é que ele consegue, tipo, pequenas cirurgias que podem ser feitas em ambulatórios, que não precisam ser feitos em lugar nenhum, que podem tecnicamente, eles acabam querendo fazer, coisa que o médico comum não quer fazer. Não quer fazer. Depois, uma das coisas que melhorou muito, nós mudamos a legislação e agora nós fazemos concurso para médicos da saúde da família. Isso é uma que você não fez antes, não tinha médico da saúde da família formado no Brasil na quantidade. Então, começamos a ter, e isso tem mudado bastante essa relação, porque o médico que fez especialidade em saúde da família, ele abraçou aquela especialidade. Sim. Então, ele está sabendo quais são as suas obrigações, tanto no pré-natal, na visita domiciliar, em todos os fatores, que a visita domiciliar ele se dispõe a estar na família, né? Na família. Então, isto tem ajudado. A gente percebeu nos últimos ano e meio, 2, que essa coisa começou agora, nós convivemos com o generalista. Agora nós queremos cada vez mais alargar as especialidades. Trabalhar com especialista em saúde da família. O que vai acontecer? Com a vinda e por isso que a gente nos credenciamos ao Ministério da Educação para ser uma cidade que forma especialista em saúde da família, quer dizer, ele faz a residência, e a esperança é que cada vez mais esses que façam o curso aqui, eles fiquem na cidade, prestem um curso na cidade, e você tenha daqui a pouco a maioria da equipe... Uma rede criada, né? Chegar a 120 equipes da saúde da família, e a maioria já tem feito residência. E aí o foco é a prevenção, né? É a prevenção, que aí muda, cada vez mais vai melhorar. Então, assim, nós fizemos, eu diria que são 4 fases, nós estamos na 4ª fase, iniciando na 4ª fase. Sábado tem campanha de vacinação, começa a campanha de vacinação, é o dia D. O Ministério da Saúde, inclusive, antecipou o dia de vacinação contra poliomielite e sarampo. Os postos de saúde estão preparados? Os agentes de saúde já estão orientados? A gente sempre cumpriu as metas de vacinação. Existe aí uma polêmica criada, e é o problema o maior instrumento de democracia são as redes sociais. Eu já falava isso há muitos anos atrás, mas que a gente ia estragar isso. Pegar uma entrevista minha, eu ia estragar, porque as pessoas escrevem e botam agora notícias que não tem nada a ver. Eles tiram da cabeça e... Fake news. Os fake news que, na verdade... Eu acho que já é uma guerrilha, né? Eu sou contra a vacina, vou fazer. Eu sou contra doar sangue, eu vou fazer uma... Então, e acaba prestando um desserviço, né? Desserviço. Não deixa o cara julgar. Então, nós estamos preparados para isso. Vamos intensificar essa busca, né, essa conscientização. Mas eu estou tomando uma medida mais radical a partir de janeiro, né? Essa portaria está sendo preparada. Toda criança que chegar no dia primeira semana de janeiro, de ano letivo a partir de fevereiro, que esteja na fase de ainda, na idade de fazer vacinação, em calendário de vacinação. Seja até 7, 8 anos ou 10, qual as vacinas que ela tem que cumprir, a mãe é obrigada a trazer um documento, carteira de vacinação da criança. Carteira de vacinação. As diretoras e professores têm que checar, nós vamos fazendo um sistema informatizado, nós vamos alimentar esse sistema, nós queremos saber quais são as mães, de onde moram e qual vacina não deram aos seus filhos. Em cima dessa informação, nós vamos fazer elas virem ser chamadas para fazerem a vacinação, nós podemos vacinar ela, a criança, né? Sim, mas ela vai ter... E se a mãe não fizer a vacina, não falar, não vou me negar a fazer, não tem problema. Nós não podemos captar a criança e vacinar. Sim. Nós vamos comunicar ao juiz. Até porque, fique muito claro, pai que não vacina a criança pode ser multado, isso está na lei, e pode, inclusive, perder a guarda do seu filho. Esse movimento anti-vacina está preocupando e tem sido apontado como um dos responsáveis pela possibilidade de voltar doenças que antes já estavam erradicadas no nosso país. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre segurança pública. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos este bloco falando de futebol. Cuca foi apresentado como técnico do Santos no Centro de Treinamento Rei Pelé. A apresentação contou com a presença do presidente do clube, José Carlos Pérez. Ele fez uma declaração antes da entrevista coletiva, destacando as qualidades do treinador. Nós tivemos aí
um hiato aí de alguns dias para escolher o treinador, e nós optamos por escolher um treinador vencedor, que tem um carisma muito forte aqui no Santos Futebol Clube, foi nosso atleta, é muito querido na cidade de Santos e também em São Paulo, tem um nome muito forte no Brasil como treinador, vencedor, mais uma vez repetindo, é vencedor. O técnico chega com contrato até o fim do próximo ano. Cuca disse que sabe do desafio de comandar o Santos, que está a 4 jogos sem vencer, mas demonstrou confiança para o restante da temporada. Hoje o Santos, apesar de estar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, ele tem 10 pontos a menos do que o sexto colocado, que vai para uma Libertadores. E com 23 jornadas, 69 pontos a disputar, nós podemos bem ainda buscar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. E é esse a grande meta que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Cuca estava sem clube desde outubro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras. Essa é a segunda passagem do treinador pelo Peixe. A primeira foi em 2008, sem nenhum título conquistado. O primeiro desafio à frente do alvinegro praiano já é amanhã contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Ele não revelou se vai mudar o esquema do time. Amanhã eu vou estar na beira do campo já pedindo o apoio do torcedor, né? Não para mim, para os jogadores que hoje querem toda a prova poder reverter essa situação, e apesar de ser uma outra competição, é muito importante também. E o Santos anunciou a contratação do atacante Derlis Gonzalez. O paraguaio de 24 anos é o 6º reforço do time na temporada. O jogador estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e chega por empréstimo. O contrato dura 2 anos. Na minha opinião, assim como defendo que a política deveria ser exercida sem tanto interesse no resultado final dela, que é o que acontece hoje no nosso país, técnico de futebol e jogador de futebol não deveria ganhar salários estrondosos. A nossa melhor época no futebol é quando as pessoas que comandavam o time e estavam em campo jogavam por amor ao futebol. E agora vamos falar de Porto. Um novo estudo sobre o calado do Porto de Santos foi apresentado. A proposta é que a partir de julho de 2019, a profundidade do canal seja calculada individualmente para cada embarcação. A entrada e saída de navios dependem da profundidade do canal de navegação. Atualmente, no Porto de Santos, esse calado é um número fixo, 13,5 metros. Embarcações de até 336 metros de comprimento e 48 metros de largura podem passar por aqui. Com um estudo internacional realizado há 2 anos, agora será possível calcular o calado em tempo real, o que possibilita um fluxo maior de importação e exportação. Nós imaginamos uma redução talvez de 30% na necessidade de entrar e sair de navios, pelo simples fato de você ter um maior calado. Quer dizer, com mais calado, o navio carrega mais, você precisa de menos navio entrando e saindo. Para viabilizar esse estudo na prática, foram coletados dados ambientais do canal e dos navios. Uma central de controle online vai reunir essas informações. Batimetria, ondas, maré, corrente, posição dos navios, dados dos navios, esses dados históricos foram utilizados que permitiram fazer esse estudo. A partir do momento que os sensores estiverem no local, nós vamos poder fazer projeções reais, né? Que efetivamente permitirão os navios aumentar ou não o seu calado. A Capitania dos Portos de São Paulo apoia a aplicação do calado dinâmico. Já há um grupo, conforme foi dito também, composto por militares da Diretoria de Portos e Costas e Diretoria de Hidrografia e Navegação / Centro de Hidrografia da Marinha, organizações estas que assistirão amanhã a essa apresentação, que estudarão, verificarão a parte técnica, né, do assunto.
sem descuidar em nenhum momento dos requisitos de segurança na navegação, vida humana no mar e a prevenção à poluição marinha. Desde 1993, 26 portos do mundo funcionam usando esse sistema em tempo real, desenvolvido por uma empresa australiana. 160 mil operações foram realizadas em 25 anos, sem causar nenhum acidente. O calado dinâmico deve ser implantado no Porto de Santos até o segundo semestre de 2019. Para o presidente da Codesp, José Alex Oliva, esse sistema vai beneficiar o trânsito aquaviário. Inicialmente, o valor investido será financiado somente pela Codesp. São equipamentos caros, são equipamentos de 4, 5, 6 milhões de reais. Mas o retorno que ele vai dar para o Porto num curto espaço de tempo compensa esse investimento. Quer dizer, é um investimento que traz retorno em curtíssimo prazo. Oliva acrescentou ainda que depois da implantação, vai ser cobrada uma taxa extra das empresas privadas. Mas elas podem optar por não usar esse serviço e continuar com os cálculos do calado estático. É como se fosse um pedágio, só paga quem passa, quem não passa não paga. Então a ideia vai ainda estar sendo amadurecida e a ideia é não ter um custo adicional para quem não precisa. Agora, aquele que vai se beneficiar, que vai tirar proveito disso, tem que colaborar sim e pagar o custo da manutenção do processo. Dando certo e sendo efetivamente implantado, mesmo que 25 anos depois, já diz o ditado, antes tarde do que nunca, certamente o calado dinâmico é um importante passo para o desenvolvimento necessário ao maior porto da América Latina. E voltamos com o nosso convidado, participa do Bom Dia Baixada, o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o nosso convidado, pelo WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Aliás, eu estou aqui na fanpage do programa. E antes de falar um pouquinho de segurança pública, tem a Priscila Rodrigues, diz assim: traz um hospital decente para cá, Mourão. E nós estávamos falando no intervalo que serão 2 hospitais, né? Nós temos início de obra de 2 hospitais privados, um com 240 leitos e outro de 120 leitos. São 360 leitos privados, né, com toda a infraestrutura adequada, até ligados a uma faculdade de medicina de São Paulo. Então, já começaram as obras, um já está praticamente com a estrutura pronta, está em fase de acabamento. Eu acredito que meados do ano que vem já está inaugurando. O segundo hospital, que inicia as fundações, devem terminar por volta também de 1 ano e meio a partir daí. Eu acredito que isso aí em 2020, né, 2020. Então, nós vamos ter 2 hospitais grandes, que vai ter Cidade de Praia Grande vai ter mais de 560 leitos, muito mais do que o necessário. Sem dúvida nenhuma. E a gente também, saindo aqui da fanpage do programa, eu queria abrir para a participação do telespectador. Tem uma pergunta, pode pôr na tela, por favor. Luiz Cláudio Brito, de Santos. Como anda a evolução da instalação do VLT? Parou. O Estado não fez o estudo. Eu fui bem enfático agora, né? Eu acho um absurdo. A alegação na época é que precisava de 9 milhões para fazer um estudo, né? Numa obra que se gastou 1,5 bilhão para fazer esse trecho de VLT que vai ali da Ponta dos Barreiros aqui até a Ponta da Praia, nós não tínhamos 9 milhões para fazer um estudo da implantação do VLT até Praia Grande e região sul. Então, assim, quando você não quer fazer, você arranja uma desculpa. Em suma, eu espero que o próximo governo faça aí esse estudo, não. Implante a instalação do VLT e do BRT, porque eu não defendo um modal único, né? E ele se estenda para a região de Cubatão e região sul toda. Eu acho que aquele negócio de discussão de VLT e BRT, eu já falei muito sobre isso, a diferença dos dois é muito pequena, é o tipo de veículo que você está usando. Sim. Só que quem viu as matérias dos últimos dias dos jornais de grande circulação e de televisão, viu a questão dos veículos elétricos. E essa matriz, né, de transporte nossa que vai mudar bastante o tipo de energia que você está usando. E o ônibus já está se ampliando bastante. Hoje tem ônibus que andam 250 km por dia de ter autonomia, de ônibus elétrico. A tendência é botar o ônibus elétrico nesse lugar do BRT. E precisa pensar nessa saída, porque a gente
não pode deixar de gerenciar de maneira sustentável. A gente está falando de meio ambiente, sustentável, custo baixo, né? Porque não adianta. Hoje o VLT, se tivesse que cobrar a passagem de quem usa, seria R$15, R$16. Então, esse é o custo que está custando por passageiro para o Estado. Ele cobra 4 e pouco, mas ele subsidia 8. Por isso que ele não consegue estender para todo mundo. Porque a hora que ele colocar 2.800.000 passageiros na rede sul, da região sul, quanto vai lhe custar de subsídio? Vamos falar um pouquinho de segurança. Depois da saúde, a segurança é uma grande preocupação. Praia Grande é destino de milhares de turistas, seja na alta temporada, seja num feriado prolongado, seja num fim de semana com sol. No entanto, mesmo com muitas câmeras, a gente ainda percebe que a criminalidade acontece. Não é só em Praia Grande, acontece em todo o país. Uma política nacional de educação séria é o que o nosso país, o que a nossa região precisa para combater, de fato, a violência e diminuir os índices de insegurança pública? Acho que o Brasil não precisa discutir segurança pública de forma sistêmica, né? Não dá para você discutir, achar que só o ostensivo vai resolver. Precisa do ostensivo, precisa. Precisa de ter, primeiro, mais mecanismos modernos. Você vê aí o calado de Santos. Nós levamos 25 anos para descobrir que tinha uma tecnologia que já está implantada em 93. Bodas de prata. Pelo amor de Deus. E aqui cabe para nós a segurança também. Claro. A segurança envolve meios para a polícia militar, para a polícia civil trabalhar, operar e trabalhar de forma mais técnica, mais científica, diminuindo a necessidade da mão do recurso humano. Há uma defasagem regional? Há um desequilíbrio. Mas outro aspecto também é o processo de que a Polícia Civil está com dificuldades. Não adianta ela falar, ela não gosta de falar sobre isso, mas ela tem dificuldades. Muitas. De prédios, dificuldade de recurso humano, dificuldade tecnológica. E a investigação é fundamental para que ele possa ajudar a coibir também. Então, há necessidade de ampliar essa ação dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Depois, a questão também que a gente percebe é a execução da pena. Não adianta separar, botar todo mundo junto. Você está só criando problemas para o futuro. Porque toda pessoa que foi primário ou já está no segundo crime, mas de pequena monta, ele vai ficar devendo a vida dele dentro da cadeia e vai aprontar aqui fora. Porque porque ele vai ser inscrito na Universidade do Crime. Na Universidade do Crime. Ele precisa participar se ele não quiser morrer. Sim. Então, a gente está só oferecendo mão de obra de graça para eles. Então, essa execução da pena é fundamental, para que a gente possa resgatar aqueles que possam ser resgatados. A outra é o tráfico de entorpecente cresceu muito, de armas. Então, esses dois componentes pesam demais na criminalidade. Tá? O outro aspecto é que a droga, ela estimula o furto, os pequenos roubos, né, para poder consumir a droga. A receptação é uma coisa muito forte também. Ninguém rouba um celular ou furta um celular para usar. Sim. Vai vender, vai vender e vai deixar numa loja, você pensa que comprou um zero, você comprou um roubado. Então, isso é uma opção de fatores. É roda, pneu, é tudo que você imagine. Então, é o seguinte, roubo de carga que acaba conduzindo homicídios. Então, existe é um ciclo, né? É um ciclo. E se a gente não enfrentar isso de forma sistêmica, nós vamos continuar enxugando gelo. Então, assim, eu acho que nós estamos deixando ao largo isso. Nós deixamos algumas coisas ao largo. A questão da segurança, a questão da reforma tributária, previdenciária, né, a reforma fiscal. Né? Nós aí estamos empurrando. A hora que explodir alguma crise, aí se volta já explodiu. Hoje já existe um vulcão mexendo no fundo desse país, né, que vai estourar. Um déficit público enorme, que vai estourar o país a partir de 19, 20, se não tomar medidas drásticas. O governo economizou 90 bilhões, mas não economizou, o dinheiro sumiu. Roubou? Não, senhor. O déficit é 160, sumiu o dinheiro, ainda está devendo. Ainda está devendo, e ainda está devendo. Você falou, prefeito, na questão de investimento em infraestrutura. Praia Grande, desde o fim de junho, há mais ou menos, um pouco mais de um mês, conta com novas viaturas e 2 drones, 2 viaturas não tripuladas. O uso da tecnologia, você também citou que é importante os recursos tecnológicos, já trouxe resultados positivos o uso dessas aeronaves não tripuladas? Ainda estamos em uso, né? Eles foram usados para fiscalizar a questão ambiental, fiscalizar invasões de áreas,
ajudar de apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil e à Guarda Municipal por via aérea, você não precisa usar o helicóptero. Então, como eles começaram a operar há 30 dias. Algumas coisas são pegas já, né? Nós identificamos invasões em áreas e já estamos coibindo com mais intensidade, facilita isso. Claro. Tá? A guarda equipada também com mais situações já deu resultado. Estamos pegamos agora uma grande quantidade de drogas na semana passada. Sim. A guarda está atuando onde ela até não tinha nem atuar, né? A quantidade de droga que foi pega pela guarda... Na verdade, ele é um grande braço hoje da Polícia Militar, né? E da Polícia Civil, inclusive. Dotamos ela de 28 viaturas de grande porte, diesel, então o consumo baixou, custo baixo para a prefeitura e melhor veículo para operar, mais policiamento ostensivo, você acaba coibindo esse tipo de coisa, principalmente com o tráfico de droga. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participa do Bom Dia Baixada o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage, que já está ativa e ao vivo, transmitindo simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Antes da gente falar da questão dos quiosques, prefeito, para a gente encerrar a questão da segurança pública, a gente falava aqui nos bastidores que a cidade de Praia Grande conseguiu reduzir em 70% o índice de roubo de carros, roubos e furtos de carro, de automóveis. Isso se deve à implantação do sistema OCR, que é um sistema interligado, não é mesmo? Não é só uma câmera, ou 2 ou 5 câmeras na cidade. Foi feita uma reunião há 4 anos atrás, Polícia Civil, Polícia Militar, identificamos aonde poderia circular um veículo furtado ou roubado para ser escondido ou sair da cidade. E aí se fez nós chamamos de cerco eletrônico, né, com OCRs, e a meta era chegar a 180 câmeras. Introduzimos 90, estamos colocando mais 28, mas já com as 90 em operação, de janeiro para cá, os índices vêm caindo, chegamos a 70% de redução em furto e roubo de automóveis. Então, assim, já chegamos num índice muito mais alto, confortável, claro. Muito regionalmente até. Agora, para baixar mais, lupa. Nós estamos agora colocando mais 28, volto a falar, determinei que a gente chegue a 180 até meados do ano que vem, porque ela não é um investimento barato, é caro. Sim. É uma das câmaras mais caras que tem, mas elas vão ajudar muito. E vamos introduzir até o fim do ano a identificação facial. Quem circular pela cidade em alguns pontos estratégicos vai passar por 50 câmeras de identificação facial. Vamos escanear os livros de procurados e quando a pessoa passar, ela vai ser identificada e vai avisar a central de que esse elemento está na rua. Uau! Bendita tecnologia. Em prol, é isso. É usar a tecnologia em prol do bem ao próximo, da boa gestão na cidade. Vamos falar um pouquinho dos quiosques, que é um assunto que está movimentando redes sociais, a imprensa local, a imprensa regional. Prefeito, no mês passado, a licitação para a construção da exploração dos 46 quiosques na orla de Praia Grande foi revogada. Por quê? Porque você tem uma impugnação, a impugnação foi feita junto ao Tribunal de Contas, é rotina isso, e é aquele negócio, né? O grande problema é que ninguém é punido quando impugna por impugnar para ganhar tempo, né? Eu defendo que a gente tem que mudar a lei de licitações e colocar. É um direito de impugnar, mas saiba o que você está impugnando ou se você está querendo postergar e prejudicar. E ali houve muitas indagações sem pé nem cabeça, mas tinha que ir ao tribunal, foi ao tribunal. O Tribunal de Contas, no fim de mês passado, deu parecer na concorrência e determinou mudanças superficiais. Mas o coração da concorrência não foi atacado. O que era? Eles achavam que aquilo tinha que ser uma PPP. E não era PPP, era permissão de uso de bem público. E então o tribunal disse, não, isso aqui é uma permissão de uso. E aí a polêmica era cessão de uso ou permissão. O tribunal falou, mude de cessão para permissão de uso. Pronto. É isso que aconteceu, não exigir a identificação. E tem uma coisa que o Ministério Público reclamou, que nós estamos pedindo atestado de residência, pedindo algumas coisas para as pessoas físicas. Nós falamos assim, isso é muita briga para poucos resultados. Tira isso do edital. Então, nós vamos tirando do edital algumas coisas, mas esta questão mais importante, que era a junção em um único bloco de concorrência, era fundamental porque você tem uma obrigação de executar serviços, obras. Essas obras,
que vão economizar o dinheiro da população. Não é justo a população reformar quiosque com o dinheiro do contribuinte, reformar espaços públicos que podem ser bancados com recursos de quem quer explorar e vai usar um bem público, né, que ele vai ganhar dinheiro. Não é justo a gente pagar essa conta. É uma gestão mais inteligente e mais responsável. A gente fala muito em parceria e redução de despesa, e de repente alguém quer reduzir a despesa e é atacado judicialmente porque quer reduzir essa despesa. Mas, graças a Deus, o tribunal está acostumado com esse tipo de jogo e a gente tem que dar o tempo ao tempo. Tudo bem? Estamos republicando o edital ainda Já tem data? A gente está só esperando algumas medidas internas e acredito que... E aí o que aconteceu é uma polêmica nos últimos dias também, né? Foi engraçado que depois que derrubamos alguns quiosques que estavam sendo ocupados por mendigos e foi incentivado a serem detonados, a população fica batendo assim, prefeito, será que não dá para fazer quiosque na porta do meu prédio aqui? Você não vai tirar um quiosque lá? Aí começou um movimento contra o quiosque. Eu falei, pelo amor de Deus, cidade turística tem que ter quiosque, né? Claro, Você está entre o céu e o inferno aqui. Por quê? Tem um visual maravilhoso, limpou, né? Aí eu falei assim, não, mas os quiosques, eles vão, na reforma... A revitalização inclui uma tirar telhado, tirar né? caixa d'água, usar um prédio mais moderno, ele reduz a altura, mas continua na altura normal de um prédio, só que ele se ambienta melhor, né? O telhado escuro era um programa de 25 anos atrás, não é mais agora. Então, nós vamos ficar mais clean e a quantidade vai reduzir. Então, nós estamos, não vão ser mais 46, vão ser 37 equipamentos, né? Então, você vai ter uma redução de pelo menos 40 equipamentos na hora marítima. Automaticamente, nós vamos reduzir o número de massa. Claro. Os arquitetos que estão nos vendo agora, são defensores, né? A questão de reduzir o volume de massa dentro da praia. Claro. Para poder... É uma reorganização, né? As pessoas querem contemplar a natureza, né? Claro. Então, nós já saltamos de 300 e tantos quiosques na praia, e agora vamos para 30 e pouco, que vão ficar graciosos dentro da praia. E que vão atender a necessidade. Harmonicamente, vão atender a necessidade. A administração tem conversado com os antigos permissionários? Eles já sabiam que tinham que sair. A lei é clara, tinha que licitar. E tinha um prazo. E tinha um prazo. Eles tinham que sair. Não adianta... essa briga não vai a lugar nenhum. A Justiça já determinou que tem que licitar e está sendo licitado. A Justiça, inclusive, deu liminar para derrubá-los e para desocupá-los. Então, não tem o que fazer. Entendeu? É participar da concorrência. E foi feito um edital que permite que eles se consorciem. Por que esses caras que estão lutando contra, impugnando, não se consorciam? Ao tempo que perderam impugnando, faziam uma reunião entre eles, uniam esforços de capital e participem da concorrência. Nós não fechamos o projeto. Ele diz que você pode ter consórcio de pessoa física, consórcio de pessoa jurídica. Pode ser um ganhador, pessoa física única, pode ser um consórcio de pessoas físicas. Opção tem. Opções tem. Não ficou assim, o João, o Pedro ou só uma empresa pode participar. Monta esse consórcio. Não é restritiva. Não, quem tem experiência no setor... Licitação restritiva. A realidade é a seguinte, eles achavam que impugnando, eles ganharam tempo para ficar lá. Acabou esse tempo, já ganharam 20 anos, né? É isso aí. Eu quero terminar o nosso programa com a participação da telespectadora Ana Lúcia Marinozzi. Hoje, a Guarda Municipal de Praia Grande tem muito mais eficiência e respeito por parte da população do que a PM, uma vez que o Estado faz de conta que investe em segurança pública. É aquilo que a gente diz. É obrigação do Estado, de fato, o investimento em segurança pública. Mas acaba que o morador bate na porta da prefeitura para pedir mais policiamento. E é preciso, de fato, os municípios, de uma maneira geral, acabam fazendo muitas vezes a parte que cabe ao Estado, né? Você vê, nós temos um coronel fantástico, né? O coronel Exume é um cara dedicado, um cara de rua, Mas não dá para fazer... Tudo, nem milagre. Milagre. Eu tive que ceder 10 viaturas, porque ele não tinha viatura para fazer policiamento. A prefeitura, além de ser as 28, ceda 10 para a Polícia Militar. Eu acho um absurdo. Claro. Eu tenho mais homens que a Polícia Militar na cidade. E eu não posso começar a fazer isso. Tem coisas que não dá para mim fazer, porque não é atribuição. Claro. Roubo de carga, eu não consigo fazer investigação de roubo de carga. Porque senão o município acaba absorvendo mais essa conta, pagando mais essa conta. E não tem... Como? Mesmo que se quisesse... Não tem mecanismo. Existe mecanismo que você não interfere juridicamente. Então, eu acho um absurdo o que tem acontecido.
Prefeito, nosso tempo infelizmente acabou. Mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a tua participação, o pronto atendimento ao nosso convite, porque eu sempre digo aqui, aquele que se propõe a estar à frente de uma cadeira, a responder, a ser responsável por uma cidade, tem obrigação de prestar contas à população. Muito obrigada. Obrigado a vocês. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.